Bom dia a todos uma vez mais e àqueles também que nos acompanharão pela internet. Possa o Senhor ajudar a cada um. Vamos tomar o livro de Hebreus no capítulo 12 e vamos ler do versículo 1 ao 3, em nome de Jesus Cristo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que nos é dado de estar aqui nesta manhã, crendo que Tu também estás aqui. Viemos encontrar-nos contigo, Senhor, e fazemo-lo, Pai, com toda a confiança, porque temos visto, Senhor, que da Tua palavra e das Tuas promessas, temos visto cumprir-se perante nós aquilo que está determinado a acontecer. E essa é a maior evidência que um cristão e um crente hoje pode desejar receber. Esse comprovativo de que o que Tu falaste ou se cumpriu, ou está a cumprir-se, ou cumprir-se-á, provando que Tu és o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Senhor, nós queremos pedir nesta manhã que Tu nos ajudes e abençoes, nos ajudes a crer e abençoes a nossa fé. Aperfeiçoes, Senhor, para que verdadeiramente possamos correr a carreira que nos está proposta. Abençoa a cada um destes corajosos guerreiros que aqui e ao redor do mundo estão reunidos, Senhor, para Te louvar e adorar e uma vez mais verem com os seus olhos o Teu poder, a Tua presença, as Tuas promessas, a influenciarem a vida de cada um e a serem manifestadas perante os olhos de cada um. Tu disseste, o mundo não me verá mais, mas Tu prometeste, vós me vereis. Senhor, ajuda-nos por isso nesta manhã, que o Teu Espírito Santo abençoe os nossos corações, unja os nossos olhos para ver e os nossos sentidos para detectar a Tua presença. E é isso, Senhor, a Bíblia tem chamado revelação. A mensagem nos diz que Jesus Cristo é uma revelação. E essa revelação é em si mesmo uma fé. E, Senhor, nesta manhã nós precisamos de fé para crer naquilo que vamos ouvir. Pedimos que nos ajudes. Estamos aqui reunidos na base da Tua promessa, porque Tu disseste que quando estivéssemos reunidos não seria nenhum homem a falar, mas seria o Teu Espírito Santo. Tu disseste, o Pai colocará nos vossos lábios as palavras que haveis de falar e ninguém poderá contra elas. É nessa base que estamos aqui, Senhor, não firmados nas nossas próprias capacidades ou aptidões, mas em Ti, Senhor. Ajuda-nos, abençoa-nos, Senhor, quando sairmos daqui, que saiamos mais encorajados, mais revigorados e, Senhor, convencidos de que verdadeiramente somos um povo escolhido, um povo abençoado, um povo que está resguardado no Teu manto, Senhor. Ó Deus, abençoa também aqueles que através desta gravação da internet receberão a mensagem deste dia. Senhor, possam também eles ser abençoados,
possam também eles ser beneficiados pela Tua Palavra, Senhor. E, Pai, oramos igualmente pelas igrejas ao redor do mundo. Senhor, esta semana recebemos no nosso site um pedido de oração pelas igrejas perseguidas ao redor do mundo. Igrejas cristãs, povo valoroso que no seu lugar de dever, como nós estamos agora, são surpreendidos por anjos caídos, demónios, Senhor, que usam pessoas, usam seres que deviam ser humanos e que em nome de Deus matam, destroem, desmoralizam. E Tu disseste, Senhor, está escrito no Evangelho de São João, que é o ladrão que vem para matar, para roubar e destruir. Mas, Pai, Tu disseste que Tu tinhas vindo para dar vida e vida com abundância. Por isso, Senhor, entregamo-nos em Tuas mãos, cumpra-se em tudo a Tua vontade. Mas tem misericórdia, Senhor, dos santos ao redor do mundo. Senhor, levanta-te em socorro e em favor de todos aqueles que estejam a ser perseguidos, atribulados, ou mesmo vendo as suas coisas destruídas, ou sendo eles mesmos fisicamente molestados ou destruídos. Senhor, que a fé permaneça e, Pai, que a Tua mão misericordiosa possa ajudar a cada um. Para a Tua honra e glória, pedimos, Senhor, todas estas coisas em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, Jesus. Amém. Podem sentar. O nosso tema nesta manhã será Porquê é pecado? Poderá parecer um título assim um bocado estranho, mas pretendemos chegar lá com um entendimento melhor do que a Escritura tem para nós acerca deste tema e entendê-lo melhor. Eu queria dar graças a Deus também porque, como sabem, na semana passada viajei com o Jorge e a Olívia e o Senhor nos abençoou e essa viagem foi realmente uma viagem para cumprimento de um compromisso que a Olívia tinha e que é importante para o futuro dela, e nós oramos ao Senhor e pedimos a vossa oração também e demos conta que o Senhor nos abençoou. Foi um tempo de segurança, um tempo de bênção também. E o objetivo foi cumprido, e foi cumprido para a glória de Deus. E também, nós ficamos sempre, de alguma forma, satisfeitos. Não é uma vaidade, eu vou dizer isto, não por vaidade, mas porque realmente eu creio que essas manifestações e esses testemunhos e essas opiniões, porque são favoráveis, elas acabam por reverter em favor de Jesus Cristo. Porque uma coisa que reconheceram é que a Olívia tem uma boa família. Disseram até que ela seria como uma rainha. Uma rainha, não é? Tem acompanhamento, tem... E a razão desta viagem já tem algum tempo, alguns meses. E nestas questões nós ficamos sempre a pensar, vamos orar, será que vai ser possível fazer essa viagem? O propósito, Deus sabe, é um propósito bom, construtivo, bom para o futuro dela, para os estudos dela, e nós sempre colocamos as questões a Deus. E claro, vocês sabem que as coisas não estão fáceis, as viagens implicam despesas, e sempre se põe a hipótese, ela já começa a reivindicar alguma autonomia, já tem 19 anos, ou vai fazer 19 anos, só que isso
para mim tem uma importância muito relativa, não é? E, de acordo com a mensagem, até que eu a entregue a um marido, aqui ou noutro lugar qualquer, a responsabilidade do dia-a-dia dela é minha, perante Deus. E todas essas coisas correm pela minha cabeça, não é? E na hora, eu sempre ponho imediatamente a questão a Deus e estou a falar com Deus e esperar algum sinal, e na mesma hora a escritura da dracma perdida veio imediatamente à minha mente e eu entendi que eu tinha que ir com ela, não é? Porquê? Porque na escritura da dracma perdida Jesus conta a história daquela mulher que as dracmas, já ouvimos pregar muitas vezes sobre isso, representavam naquele tempo virtudes da mulher, não é? E então o marido tinha saído, tinha ido viajar e ela sabia que ele ia regressar, e quando deu conta, no diadema dela, faltava-lhe uma dracma. Isso significava que o marido ia dar conta que na ausência dele, ela tinha perdido uma virtude. Não é? E portanto, naquele tempo era uma desonra. Infelizmente temos que dizer naquele tempo, não é? Era uma desonra. Eu digo isto infelizmente por causa da condição em que o mundo está, porque entre nós a situação é igual, não é? Todas as nossas irmãs são honradas como esposas, como mulheres, como mães, como cristãs, elas são honradas, certamente, não é? E portanto ela perdeu toda a alegria, ela deixou para trás todos os compromissos, ela convocou as amigas, ela virou a casa, até encontrar aquela dracma, não é? Até encontrar aquela virtude, porque aquilo era importante para o futuro dela, era importante para a honra dela, era importante para o casamento dela, era importante para o marido, era importante para tudo. Então, quando ela encontrou a dracma, ela deu uma festa e ela testemunhou da alegria que ela sentia, porque portanto, era uma preciosidade, não é? Era uma preciosidade que não se podia perder, nem se podia desmazelar, dizer, olha, é mais uma, menos uma, deixa para lá, paciência, quando ele vier eu explico. Não, era uma questão de honra, era uma questão de honra, não é? E, portanto, essa é a razão porque nós fazemos as coisas de determinada maneira. É que não estamos no tempo de ser o que quer que seja a fingir. Ou somos ou não somos. Lembrem-se, na carta à era de Laodiceia, não é? Que é o tempo que nós estamos a viver, não é? É o tempo no qual estamos incluídos, é a dispensação atual. Jesus diz, antes fosses frio ou quente, certo? Antes fosses crente ou incrédulo. Mas porque és morno, agora reparem, de entre os 12 discípulos, qual era o morno? Aquele que não era nem frio nem quente, não é? Estava lá misturado, tentava andar ali, tinha uma missão para cumprir, não é? Mas essa missão estava escondida aos olhos de todos, não é? E esse foi vomitado do meio deles, certo? E reparem, hoje as igrejas estão a passar pela mesma situação. Elas têm muitos membros, são muito grandes e de repente nós damos conta que há uma debandada. Recebemos uma notícia, olha, metade da igreja em tal sítio, metade do povo e tal, foi embora. Diz-se que é Jesus que está a abanar a árvore, para que aqueles que são podres não continuem misturados com aqueles que são sãos. E, portanto, vem um vento e tal, abana a árvore e há uma quantidade deles que cai para o chão, acabou, deixaram de fazer parte. Não é? E, portanto, o tempo é de mostrar, e o profeta falou isso há muitos anos atrás, não é? Logo nas primeiras mensagens, eu me lembro de ler ele dizer, virá o dia
em que cada um de nós vai ter que mostrar de que farinha é feito. Não é? Qual é a qualidade da massa? Esse é o tempo. Esse é o tempo. Esse é o tempo em que nós temos que somos provados, não é? E esperamos ser aprovados. Não é? Provados nós somos, mas aprovados nós queremos ser também. Não é? Ora, isso tem muitas formas de ser feito. Não é? Às vezes nos surpreendemos, porque não estávamos à espera, não é, de ser provados desta ou daquela maneira. Mas a soberania de Deus, não é, lhe dá a liberdade, a autoridade, o poder de fazer as coisas à sua maneira. E por isso a surpresa muitas vezes. Surpresa connosco, surpresa com o que vemos acontecer à nossa volta, e mais não é do que a mão de Deus mexendo as coisas. Porque Deus conhece os corações. E ainda há dias, numa das noites de oração e de leitura da Escritura, nós líamos aqui mesmo no livro de Hebreus, salvo erro no capítulo 4, a Bíblia dizer que perante Deus todas as coisas, as situações estão nuas aos olhos de Deus. Não há nada que possa esconder-se. Lembrem-se, quando o pecado entrou no Éden e Deus veio ao encontro de Adão e Eva, e quando eles deram conta que estavam nus, o que é que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram foi tentar tapar as suas ações aos olhos de Deus. Deus chegou perto e disse, olha, folhas de figueira para esconder pecado aos meus olhos, quem vos disse que estavas nus? Por que vos escondestes? Não é? Nós conhecemos o diálogo, não é? Eles disseram, e tal, era por causa disto, daquilo mais. Mas, quer dizer, tudo o que tinha acontecido e estava a acontecer, estava manifestamente perante os olhos de Deus. Deus estava a ver tudo. Deus sabe todas as coisas. E, portanto, não tínhamos a veleidade de tentar pensar sequer que, mas Deus não vê, Deus não sabe, Deus não ouve. Se isso acontecesse, Ele não era Deus. Era um humano como nós. Era um humano, um carnal, não é? Ou de gesso, ou de madeira, ou de ouro, que estava para aí encostado, era adorado? Era. Tinha quem o adorasse? Tinha. Era um Deus? Era, mas era um Deus menor. Não é? O salmista escreveu no Salmo 115 acerca desses deuses. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm mãos, mas não tocam. Têm pés, mas não... Têm tudo, mas não fazem nada com isso. Não é? E o engano está exatamente aí. É que Satanás continua a conseguir enganar pessoas, não é? Levando-as a crer que uma simples reza ou ladainha, não é? É suficiente para resolver todas as coisas. E as pessoas vão e prostram-se perante esses ídolos e perdem as suas dracmas, perdem as suas virtudes, perdem a sua qualidade de vida, até que por fim acabam por perder a própria alma. Porquê? Porque por incrível que pareça, é mais fácil a pessoa deixar-se guiar pelo engano do que pela verdade. É fácil ser enganado. E é fácil a pessoa deixar-se enganar. Porque o engano mais não é do que falar ao ouvido da pessoa aquilo que ela quer ouvir. Não quer fazer? Não faça. Não quer ir? Não vá. E Deus é apresentado como um ser inerte, sem vontade, sem desejo, sem poder. Todo esse engano é sustentado por uma única doutrina. Deus é bom. Deus é bom.
E, portanto, como Deus é bom, Deus tem até que suportar aquilo que Ele diz que para Ele é uma abominação, que é o pecado. Deus não pode ser bom a esse ponto. Deus foi bom a esse ponto até à altura do Calvário. Deus proveu para si um corpo, entregou esse corpo à morte, ressuscitou-o em poder, derrotou a morte, e para que a partir daí, todos aqueles que tomassem para si essa ocorrência como um plano de Deus para a salvação, se salvassem. E Isaías falou disso quando disse em nome do Senhor: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Portanto, Deus foi bom a esse ponto, quando Deus apresentou perante nós um plano de redenção capaz, com autoridade, para tirar o pecado de cada um de nós. Quando se fala em tirar o pecado do nosso meio, a Bíblia diz, não é que o pecado não gira à vossa volta. Acabamos de ler. O pecado gira à nossa volta. Mas Jesus disse, estáis no mundo, mas não sois do mundo. Certo? Andais no meio do pecado, mas não sois pecadores. Certo? Estáis no mundo, mas não sois do mundo, porque eu do mundo não sou. Por isso, como cristãos, nós temos que ter algum cuidado na nossa apetência para com as coisas do mundo. Elas estão aí para serem usadas por nós, mas estando sempre do nosso lado a autoridade sobre as coisas do mundo. Jesus nos deu essa autoridade. Eu venci o mundo. O mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Certo? Agora, quando as coisas do mundo, as alegrias do mundo, os dons do mundo, os poderes do mundo começam a tomar autoridade, a influenciar a vida de uma pessoa, por forma a que, quando ela dá conta, já está desviada do caminho de Deus, eu pergunto, o que é que então o mundo tem a ver com Deus? Quando a influência mundana mais não faz do que conduzir as pessoas para cada vez mais longe da perfeita adoração. Então, para onde vai um cristão? Cristão mundano é uma coisa que não existe, não é bíblico. Porque senão tínhamos um Deus mundano, um Cristo mundano, apóstolos mundanos, e nós vimos o que é que o mundo lhes fez. Certo? Vemos o que é que o mundo fez ao próprio Senhor Jesus Cristo. A organização religiosa é outra das vertentes na qual, como cristãos, não podemos confiar. Porquê? Porque foram exatamente os religiosos quem crucificaram Jesus Cristo e escolheram Barrabás. Então tem que haver um fundamento na nossa fé. Tem que haver algo que para onde nós possamos dirigir as nossas vidas, as nossas observações, a nossa alma, o nosso entendimento, uma fonte de onde nos venha a orientação a cada dia que nós precisamos de receber para andarmos no caminho do Senhor. Para termos a certeza que não servimos a Deus em vão. Tem pessoas que se queixam disso, e eu creio que isso exista. Pessoas servindo a Deus em vão. Sim, porquê? Porque elas não estão corretamente dirigidas espiritualmente, e por isso elas não podem também fisicamente estar a viver uma vida correta. Porque ninguém sabe das coisas que são do homem, senão pelo espírito do homem que está nele. E da mesma forma, ninguém sabe das coisas que são de Deus, senão pelo espírito de Deus. Portanto, tem que haver uma liderança espiritual, tem que haver uma orientação, né?
E essa orientação tem que ser firmada, tem que ter uma base, tem que ser comprovada, tem que mostrar que está certa, tem que ser testificada, e então, a partir daí, podemos confiar. A partir daí, podemos confiar. Por isso o profeta pregou a mensagem o absoluto, nos dizendo que esse ponto de chegada, ao qual, como cristãos, queremos ir desembarcar, esse absoluto, esse infalível, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Então, podemos ser chamados cristãos, podemos viver como cristãos, podemos testificar como cristãos e podemos continuar a trabalhar, a estudar, a viajar, a fazer tudo aquilo que os outros fazem. Mas de uma forma diferente, de uma forma mais sustentada, de uma forma mais saudável, de uma forma mais perfeitamente espiritual. Perfeitamente espiritual. Como cristãos nós temos a necessidade, mas ao mesmo tempo a obrigação de colocar o Espírito em todas as coisas que pretendemos fazer. Certo? O que é isso de... O que é que eu quero dizer de colocar o Espírito? É, em primeiro lugar, orar. E ao orar, nós estamos a deixar de lado o nosso espírito, a nossa escolha, a nossa visão das coisas, que é limitada. É o que os nossos olhos veem. Não é? Às vezes somos enganados pelos que nos vieram dizer. Quando vamos ver, não foi nada disso. Ah, não, mas fulano disse-me. Fulano disse-lhe erradamente. Ah, mas eu confiei na pessoa. Mas não devemos confiar em pessoas. Não é? Devemos confiar em Deus. Não é? Porque as pessoas podem não estar a fazer de propósito, ou vir propositadamente armar-nos uma cilada, ou querer o nosso mal. Elas mesmas podem estar enganadas. Mas nós temos um absoluto. Nós temos alguém que nunca está enganado. Conhecemos alguém que nunca erra. Conhecemos alguém que nos ama de tal maneira que nunca nos guiaria a uma cilada. Jesus Cristo nunca nos levaria ao encontro de uma cilada. Porquê? Porque Ele vai sempre na frente, e se houvesse alguma cilada, Ele era o primeiro a cair lá. Isso é amor divino, é o perfeito amor. Então nós estamos apetrechados. Nós lamentamos-nos, por vezes lamentamos-nos demais e tememos demais, porque confiamos de menos. Sofremos demais, porque confiamos de menos. Porque Jesus Cristo tem provado, ao longo destes 2000 anos, que nós podemos confiar. Tem situações, eu tenho tido situações na minha vida em que as coisas acontecem e eu não tenho explicação para elas. Não tenho explicação. Não tenho explicação porque é que elas acontecem, não tenho explicação porque é que acontecem daquela maneira, não tenho explicação porque é que em determinadas circunstâncias, com determinadas pessoas, com determinados lares, com determinadas famílias, acontece de determinada maneira e comigo acontece de outra maneira. Não tenho explicação. Mas sei ver a diferença. Sei ver a diferença. E encontro o fundamento. Nós somos tão mais abençoados quanto mais a nossa confiança está depositada em Deus. Por forma a que todo o ouro do mundo não seja capaz de lhe dar a felicidade que Cristo tem para lhe dar.
Não, se eu tivesse... Olha, tem aí um jackpot de 110 milhões de euros. As pessoas devem estar com a cabeça às voltas já, achando que encontrarão aí a solução para todos os seus problemas. Não vão encontrar. Agora, nós encontramos um tesouro, não é? Que tem a resposta e a satisfação para todas as nossas necessidades. Por isso, os cancros continuam a ser vencidos, as doenças malignas continuam a ser derrotadas, os mortos continuam a ressuscitar, os cegos voltam a ver, os mudos voltam a falar, porque o Espírito do Senhor, Ele disse, me ungiu para vir e fazer isso. Mas isso foi quando Ele veio, Ele foi crucificado, morreu. Não, há uma tumba aberta em Jerusalém. E há a promessa de João 14:12 que diz, as obras que eu faço, as fareis também. Amém? Então, estamos comissionados, estamos apetrechados. Não deve haver nenhum cristão hoje, não é? Cristão com revelação, não é? E quando eu digo isso, eu falo dos cristãos que têm recebido a mensagem da hora de Deus, a voz de Deus para o dia de hoje. Não é? Amanhã teremos a voz de Deus para amanhã. Para a semana teremos a voz de Deus para a semana. Agora, a semana passada tivemos a voz de Deus para a semana passada. Deus a cada dia tem uma relação pessoal com os seus filhos e filhas. Não é? E nós por isso estamos comissionados a cada dia, apetrechados como cristãos para usufruir de todas as bênçãos de Deus. E isso devia fazer de cada um de nós uma pessoa feliz. E às vezes damos conta que não é assim. Mas devia fazer. Porque foi para isso que Deus estabeleceu um plano de redenção quando Adão caiu. Ou então, o pecado tinha entrado no Éden e Deus tinha feito tudo de novo. Mas Deus não fez assim. Deus tirou o pecado do Éden, pôs Adão e Eva cá fora, mas Deus continuou a cuidar deles. Estabeleceu regras, estabeleceu leis, mas nunca deixou de os desamparar. E a linhagem de Adão continuou por 7 e Deus continuou a ser com eles. Não é? E depois Deus tomou Abraão e os patriarcas e Deus continuou a ser com eles. E depois veio Jesus Cristo e andou no meio deles e venceu a morte por eles. E Jesus continuou a ser por... Eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. O mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu voltarei para vós. E Deus foi a um ponto tal de aperfeiçoamento pelo seu plano e pelo seu povo, que levantou Paulo para o levar aos gentios, para que essa salvação chegasse a si, a mim, a nós, hoje aqui. Amém. Já deu conta? Vale a pena ou não confiar? Amém. Um Deus que vai a um pormenor desses, né? Lembre-se. Porque nós nunca nos lembramos de Deus. Mas Deus lembra-se de nós desde o princípio. Amém? E por isso, todos os obstáculos que Satanás, pelo pecado, tentou colocar no meio, todas as areias que ele tem tentado colocar na engrenagem, Deus sorri, né? Peneira as rodas e elas continuam a rodar, mostrando que só Ele é Deus. Amém?
mostrando que só Ele é Deus. Portanto, nós também, perdão, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, e algumas dessas testemunhas estão descritas no capítulo 11 anterior, não é? Davi, Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Samuel, por aí adiante. Deixemos todo o embaraço. Sabe o que é um embaraço? Claro que sabemos. Um obstáculo. Coisas que se levantam na nossa frente com um objetivo. É apenas arrasar a nossa fé. E quando não pode arrasá-la, não é? Porque às vezes as pessoas têm uma fé forte. Repare, um pecador tem uma fé forte. Está mal direcionada. Ele crê naquilo e não sai dali. Diga-lhe o que lhe disser. Repare, muitas vezes acaba até por morrer, não é? Veja um alcoólico, veja um fumador, veja um viciado em drogas, ou no que quer que seja. Aquilo é uma fé. É um espírito ali. Tão firme, não é? Que nada o move dali. Uma vez eu disse para um rapaz, para um jovem, ele podia ser meu filho, eu olhei para ele, ele pegou no maço de tabaco e eu disse: você já olhou para esse maço de tabaco? Já, e o que é que tem? Se repare, está aí escrito que fumar mata. Disse ele: sim, mas eu vou ter que morrer de qualquer maneira. Portanto, tanto faz ser com isto como outra coisa qualquer. Eu disse: o Senhor tem misericórdia. Ele não vai ter que morrer, ele está morto. Ele está-se a matar aos poucos. Repare, foi um burburinho quando se falou que os maços de cigarros iam começar a ter essas inscrições. Já chegaram à conclusão que não chega. Isso não diminuiu o consumo. Já estão a pensar pôr nos maços de tabaco fotografias de um pulmão com cancro, de uma pessoa em estado terminal, para ver se podem de alguma forma chocar. Repare, agora o que é que acontece? As tabaqueiras estão a permitir isso tudo, porque já viram que não é por aí. Que isso não vai resultar. Não resultou até agora? Pois não, só Jesus Cristo iria resultar. Percebe? Só Jesus Cristo iria resultar. E, portanto, esses embaraços, esses obstáculos que são colocados na frente, não é? São apenas para tentar desviar as atenções. Desviar as atenções. Não é? Pôr à prova a fé. Eles têm fé. Eles têm fé naquilo ou noutra coisa qualquer. E se mantêm ali firmes, mesmo sabendo que caminham para o abismo. E o que é espantoso é nós muitas vezes encararmos com pessoas chamadas espirituais, cristãs, que por muito menos se deixam desviar do caminho da luz por uma sensação, por um bem material, por uma palavra, por um prato de lentilhas, e se deixam desviar com facilidade da luz, da vida, para um caminho tortuoso. Não vão mais à igreja porque ouviram o pastor dizer isto, aquilo ou aquilo mais, quando ele apenas muitas vezes leu uma escritura. Só que aquilo feriu o ouvido, tocou a sensibilidade. Sabe porquê? Porque realmente havia ali um espírito escondido. E a palavra diz, em Hebreus 4:12, que ela discerne todos os espíritos. Os bons, discerne o espírito cristão, mas também discerne o espírito do anticristo. Não é? Que muitas vezes está lá sentado, não é? Normalmente está lá sentado, porque os demónios são religiosos. Sabia disso? São religiosos, muito religiosos até. Os demónios são religiosos. Repara, a Bíblia diz, tu crês que há um Deus? Sim, Satanás também, e estremecem. São religiosos. Repara, Caim adorou tanto quanto Abel. E até tinha uma oferta mais bonita. Não é? Que é do que as igrejas hoje
E os membros de igreja andam sempre à procura da igreja mais bonita, do pregador mais bem falante, do discurso mais fluente, não é? Quando aparece um pregador assim como o irmão Branham, já é motivo para afastar as pessoas, porque troca a gramática, diz as palavras todas torcidas. Quando o pregador está a pensar uma coisa e fala outra, ele não tinha nada que falar aquilo, não devia ter dito aquilo, porque até parece mal, o que é que o povo vai pensar? Portanto, esse é o embaraço. A pessoa sai da igreja a pensar numa pequena palavra, numa pequena frase, não é? Vai com esse espírito de crítica na cabeça, embora, e se lhe perguntar, olha, mas qual foi a mensagem? Não, mas quer dizer, aquela palavra que foi falada ali, sim, ok, pronto. Vamos até supor que essa palavra não estava bem, não foi bem falada, sim, mas qual é o sumo? Qual foi a mensagem? Ora bem, qual foi a escritura? Ora bem, quais escrituras? Ora bem, qual foi a mensagem usada? Que mensagens do profeta? Ora bem, sim, mas falou aquela palavra. Ou seja, estava presente um espírito com um objetivo: pegar na primeira palavra deslocada ou no primeiro pensamento que pudesse misturar e colocar ali permanentemente no ouvido. E com isso perder um culto, uma bênção. Já não sabe qual foi a oração, sobre o que é que se orou, sobre o que é que se falou, o que é que leu. Repara, muitas das dificuldades das pessoas no manuseamento da Escritura vêm daí. Eu em casa não tenho muito tempo para... Sim, em casa não tenho muito tempo para ler, mas na igreja também não. Porque está atento aonde é que ele vai falhar hoje. Agora, as pessoas não dão conta disso. Mas a Escritura diz, temos testemunhos, temos homens que foram maltratados, espezinhados, homens sem instrução, homens sem casa, que viviam nas cavernas, que comiam gafanhotos, que comiam mel, que andavam, não tomavam banho, não faziam a barba, andavam com o cabelo cheio de rastas, ou lá como é que isso se chama, mas apesar de tudo, eles eram a voz de Deus. Para aquele dia, para aquele povo, para aquela cidade, para aquela nação. A primeira vez que eu li o profeta dizer, mas Elias era o pastor de Jezabel. Eu senti um calafrio na espinha. Elias, o pastor de Jezabel. Uma incrédula. A única mulher que a Bíblia fala que se pintou e Deus a deu a comer aos cães. Mas ele era a voz de Deus para aquele dia. Ele era o pastor de Acabe. Claro que ele era o pastor de Acabe. Mas ele era o pastor de todos aqueles que estavam em Israel naquele dia. Ele era o profeta de Deus. E o que é que ela fez com isso? Não descansou. A vontade dela era matá-lo logo no primeiro encontro ou segundo. Porquê? Porque quando ele chegou junto fez como João Batista. Não te é lícito fazer assim, não te é lícito fazer assado, não te é lícito fazer dessa maneira, não te é lícito fazer daquela. E se somos cristãos, nós vamos nos submeter à voz de Deus. Se não somos, nós vamos tentar suplantar a voz de Deus com a voz, não é com a nossa. Mas é com essa voz que fala dentro de nós. Não faças assim, não ouças, não é assim, vai, fala assim, tem que ser desta maneira, tem que ser daquela. A Bíblia diz, deixemos esse embaraço. Tiago escreveu dizendo, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Mas repare, a Escritura está a dizer que só há um caminho para isso. É olhar a palavra. É olhar Jesus Cristo. Amém? Amém? Só dessa forma nós podemos lá chegar.
Olhando Jesus, autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz ser essa a carreira que nos está proposta. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ou seja, a fé que está em nós nos foi dada, foi construída, constituída por quem? Jesus Cristo, certo? Por Deus. Por isso o profeta disse, precisa de fé, peça a Deus, Ele tem fé para dar. Autor e consumador da nossa fé. Repare, não é vergonha nenhuma eu dobrar o meu joelho e dizer, Senhor, eu estou perante este problema, esta doença, este obstáculo, esta dificuldade, seja ela qual for, eu não sei como é que eu vou fazer isso, eu não consigo fazer. Repare, eu estou a dizer que eu não tenho fé para isso. Mas eu digo, Senhor, mas tu disseste no Evangelho de Marcos que se eu disser a esse monte, é que te lança no mar, e não duvidar, mas eu não estou a conseguir fazer isso. Então o profeta disse que, então Deus acrescenta fé, porque a fé é dom que vem de Deus. Então Deus vai dar fé para esse combate. Deus vai dar fé para travar essa batalha. Deus vai dar a fé para vencer. Certo? Não é para perder. Eu não vou orar para perder. Já perdi se eu não orar. Não preciso de orar para perder. Eu não preciso de orar para perder. Eu não preciso de orar para ser vencido por um cancro, ou por uma tuberculose, ou por um vício, ou por qual... Eu não preciso de orar. Para quê? O problema já me venceu. Não, eu vou orar para eu vencer o problema. Então eu tenho que ir orar num espírito de vitória. Está a ver? Eu não posso ir orar como um derrotado. Deus não vai reconhecer a oração. Porque Deus não é Deus de derrotados. Eu vou orar porque eu preciso que Deus me dê um discurso de vitória, uma fé de vitória. Eu tenho que ir enfrentar o inimigo como Davi foi enfrentar Golias. Olha, tu vens a mim apetrechado de todas as armas do mundo. Eu vou a ti, em nome de Jesus Cristo, o nome que tu estás a denegrir. Mas o teu ministério é curto. Hoje mesmo, as aves do céu comerão a tua carne e eu levarei a tua cabeça numa bandeja. Esse era o assim diz o Senhor. Essa era a mensagem da hora, daquele momento. Porque isso foi o que aconteceu. E Moisés tinha dito, quando algum profeta vier e falar algo e acontecer, eu falei por ele. Eu o enviei. Foi isso que Saul e os irmãos de Davi não entenderam. É que ele não era aquele pequeno rapaz imberbe, como o profeta diz que ele era, com aquele 1,5 m e aqueles 37 ou 40 ou 50 quilos de peso. Não, ele não era isso. Porque se ele fosse isso, ele não tinha vencido o leão, ele não tinha vencido o urso, e ele estava ali para testificar que ele tinha vencido o leão, ele tinha vencido o urso. Agora ele disse, o mesmo Deus que me deu essa vitória, é o mesmo Deus que me vai dar a vitória agora. E é isso que muitas vezes custa um cristão assimilar. Passa pelos problemas, passa. Mas lembre-se de uma coisa, quando você amanhã tiver um problema, sabe o que é que isso quer dizer? Quer dizer que já venceu o que tinha hoje. Agora, a razão por que venceu o que tinha hoje foi para lhe dar fé para vencer o de amanhã. Não foi para se deixar vencer por ele logo, porque senão, onde está o testemunho? Onde está a experiência? Para que foi a experiência anterior? E é isso que muitas vezes não conseguimos ver nas pessoas. Elas passam pelas dificuldades, vencem as dificuldades, mas é só vir a próxima que elas já estão de rastros outra vez, derrotadas outra vez. Quando Deus não muda. Deus não muda. Davi disse, o mesmo Deus que me deu a vitória sobre o leão, sobre o urso, quando eles vieram, é o mesmo Deus que me vai dar a vitória agora.
Vejam o caso de Sansão. Quando ele orou a Deus agarrado às colunas e disse: só uma vez mais, Senhor. Há mais do que uma mensagem do profeta com esse título. O mesmo Deus que lhe tinha dado a vitória sobre os não sei quantos filisteus, 6.000, 40.000, com uma queixada seca de um jumento, foi o mesmo Deus que lhe deu poder para derrubar aquele templo, para derrubar aqueles demónios, para derrubar aquela adoração. É isso que nós precisamos de orar hoje, só uma vez mais, Senhor. Nós mudamos a todo momento. Neste momento estamos com bom ânimo, logo no momento seguinte já estamos desanimados, ou ao contrário, mas Deus não muda. Deus não muda. E glória a Deus, Deus não se desanima também. Deus nos conhece tão bem. Deus nos conhece tão bem que nós podemos estar descansados, que Deus não se desanima, ou então iríamos passar noites e noites e noites a orar e orar e orar e Deus não ia nem ouvir. Não, Ele está atento à oração deste lugar. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter do seu mau caminho, eu ouvirei lá dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração desse lugar. Amém? Glória a Deus pela sua bondade. Os manuais dizem que carreira significa um caminho. Veja o que a própria ciência diz. Às vezes somos muito científicos na busca das definições e de entender as razões. Ok, a ciência também fala de Deus. É uma questão de sabermos ler, de sabermos procurar. Os manuais dizem que carreira significa um caminho. Não está associado a restrições temporais, mas sim espaciais. Não revela um histórico profissional. Eu julguei que carreira só falava disso, ou dos autocarros. Mas afinal não. A Bíblia aqui, quando fala na carreira que nos está proposta, nem está a falar da nossa profissão, nem está a falar da carreira do 203. Não revela um histórico profissional, mas sim um caminho rumo a um objetivo. Veja lá. O que os próprios manuais científicos dizem. Isto até parece Bíblia. Pois, exatamente. Sendo então Jesus autor e consumador da nossa fé, quando lhe perguntaram qual era esse caminho, ele respondeu, João 14, se quiserem abrir comigo, senão eu vou ler. Nós já conhecemos isto, não é? Tantas vezes já lemos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Repare, lembra-se do que lemos no princípio? Ainda está aqui. Vamos fazer a harmonização entre as duas escrituras. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esse mesmo Jesus está a dizer assim no Evangelho de São João: não se turbe o vosso coração. Sois religiosos? Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Será que preciso mais alguma coisa para ajudar a nossa confiança em Cristo, na palavra, na religião, chamemos-lhe assim, não é? Se lhe podemos chamar assim, que nós seguimos, na mensagem que temos recebido? Será preciso dizer mais alguma coisa? Será preciso acrescentar algo mais? Versículo 3. E se eu for
e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então corramos com paciência a carreira que nos está proposta, porque ela vai nos conduzir aonde? Aqui. A este lugar de morada. Nós não vamos ser apenas vizinhos dele. Nós vamos viver e conviver com ele. Para que onde eu estiver, vós estejais também. Então algum cristão vai para o inferno? Algum cristão será vencido pelo pecado? Ele nunca poderia estar onde Jesus estiver. Não é? Então, se ele tem a promessa de que onde Jesus estiver, ele estará também, ele está livre. Ele pode repousar nisso. Ele pode correr com paciência a carreira que lhe está proposta, porque ele sabe onde é que ela vai terminar. Ele sabe onde esse caminho vai desembocar. Não é? Se eu sair ali à porta, pousar os pés naquele passeio, entrar naquela rua, se eu virar à minha esquerda, eu sei onde é que eu vou ter. Se eu virar à minha direita, eu sei onde é que eu vou ter. Portanto, conforme o lugar para onde eu desejar ir, assim eu tomarei o rumo. Certo? Isso é o que a Escritura está a falar connosco. Vós mesmos, repare, mesmo vós, estava Jesus a dizer para eles, está Jesus a dizer para si, mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Agora repare, logo houve de entre eles um que estava com algumas dúvidas. O mesmo que depois no final foi dizer que só ia crer se colocasse a mão no lado ou o dedo na ferida. Mas nem esse se perdeu. Jesus veio e lidou com ele de acordo com a natureza da fé que estava nele. Confie nisso também. Confie nisso também. Jesus disse, daqueles que me deste nenhum se perdeu, senão aquele filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Ou seja, o filho da perdição, quando nasceu, já nasceu para isso mesmo. Certo? Mas repare, não foi assim com os outros. Repare, Jesus deu as chaves do reino a um que o negou. Certo? Hoje mesmo, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Assim aconteceu. Era a mensagem da hora. O mensageiro da hora estava ali, e o mensageiro da hora fala a mensagem da hora, a palavra da hora, a palavra que se cumpre naquela hora. Assim aconteceu. Mas ele já tinha as chaves do reino. E Jesus não lhe as tirou. Pedro, tu amas-me? Senhor, eu amo-te. Pedro, tu amas-me? Senhor, eu amo-te. Pedro, tu amas-me? Lágrimas a cair. Não era preciso afirmar mais nada. Senhor, tu sabes todas as coisas. Então vai e apascenta os cordeiros. Entendeu? Portanto, as nossas concepções intelectuais é que por vezes nos seduzem a olhar as situações e as pessoas e a achar que assim e assado desta maneira, melhor daquela e tal. Repare, Jesus não impediu ninguém quando foi daquela oferta da viúva pobre. Lembra da oferta da viúva pobre?
Jesus estava a olhar ali a arca do tesouro e a ver pessoas a despejar rios de dinheiro lá para dentro. E os discípulos ao lado. E aquela mulher veio e puxou assim o bolso para fora. E caiu um cêntimo lá dentro. E ela ficou assim, bem depenada. O irmão Branham diz, provavelmente os discípulos disseram, mestre, vamos tirar ali uma oferta de amor e dar àquela mulher, porque ela... O irmão Branham diz, ele não se deslocou nem um pouco do lugar onde estava. E ele disse assim, aquela mulher deu mais do que todos os outros. Porque todos os outros deram do que lhe sobrava. Mas aquela viúva, na sua necessidade, deu tudo o que tinha para adorar a Deus. Ela já alcançou o seu galardão. Amém. Está a ver? Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Repara, essa podia ser a nossa condição hoje aí sentados, ou de algum de nós, perante a mensagem de hoje, perante a pregação. Como nós vamos saber quem é o absoluto, como alcançar o absoluto, como usufruir desse absoluto, como é que a nossa vida será influenciada por esse absoluto? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então a carreira, o caminho, a carreira proposta estava aí. Olhando Jesus, autor e consumador da fé. Da fé que nos levará, que nos manterá nesse caminho, que nos guiará, que nos suportará, que nos sustentará, que não nos deixará desviar nem para a esquerda, nem para a direita, mesmo nas nossas falhas, nas nossas dificuldades, nas nossas limitações, nos nossos choros. Ele está lá. Às vezes a vara aleija, não é? Ontem eu ouvi um pregador a contar uma história muito engraçada. Eu ri-me, já era assim adiantado na noite, e ele disse a determinada altura, isso faz-me lembrar aquela pessoa que um dia foi ao médico e tal, cheio de dores, muitas dores, e o médico disse, sim, mas onde é que lhe dói? E ele diz, olha, dói-me aqui, e dói-me aqui, e dói-me aqui, e dói-me aqui, e doía em todo lado. E o médico disse, calma, isto tem que haver uma razão para isto. Mas diga-me outra vez, onde é que lhe dói? E dói-me aqui, e dói-me aqui. O médico, calma, mandou fazer exames, chegaram à conclusão que onde lhe doía era na cabeça do dedo. Portanto, em todo lugar onde ele tocava, lhe doía. Doía, mas era a cabeça do dedo. Portanto, aquilo que parecia ser um grande problema, uma grande catástrofe, uma grande desgraça, era se calhar uma unha encravada ou qualquer coisa, mas claro, todo lugar onde ele apontasse lhe doía, olha, dói-me aqui, dói-me aqui, dói-me aqui. Claro que dói só na ponta do dedo, não é no corpo todo. Não é fácil ser cristão. Nós vamos assim para Deus. Mas qual é o teu problema? Onde é que... Senhor, dai-me aqui, dai-me aqui, dai-me aqui, dai-me aqui, dai-me aqui. E ele olhar, misericórdia, quando é que ele vai descobrir que precisa de cortar as unhas? Alô? Estamos juntos? Sendo Jesus autor e consumador, ou seja, ele foi preparar um lugar para que pudéssemos continuar juntos. Já a Bíblia disse, mas eu vou preparar um lugar para vocês irem para onde eu estou. Mas aqui a Bíblia nos exorta a tomar o exemplo de Cristo, que suportou a afronta e a desprezou,
suportou a contradição dos pecadores contra ele, e tudo isso para não desfalecermos no nosso ânimo. Ele era a palavra, a Bíblia diz em João 1:1, ele era a palavra viva de Deus, porque estava a expressar através de si mesmo. E naquele dia, homens ilustres vieram e disseram: sabemos que és mestre vindo de Deus. Lembra-se disso? Está lá, João 3:2, no Evangelho que acabamos de ler. Eles vieram ter com ele e disseram: mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém faria aquilo que tu fazes se Deus não fosse com ele. Amém. Agora olha a sua vida depois que se tornou cristão. Se calhar nunca fizemos isso. Bem, aos que tiveram a felicidade de praticamente nascer cristãos, mas aqueles que se converteram já adultos, não é? Como é o meu caso e de alguns, olhe para trás, compara a sua vida. Sabe o que é que vai encontrar? Provavelmente aquilo que eu encontrei e reconheci, tive essa felicidade, essa graça. Mesmo quando eu não me tinha como cristão, Cristo já cuidava de mim. Porque em fases importantes da minha vida, muitas delas que eu recordo até hoje e me oprimiam ou magoavam até hoje, eu depois dei conta que elas não foram tão violentas quanto isso, elas não foram tão influenciadoras da minha vida, elas não me conduziram ao inferno. Porquê? Porque Deus tinha um propósito na minha vida. E mesmo sem eu saber, eu descanso nisso hoje, mesmo sem eu saber, Ele sempre cuidava de mim. Agora, esse é o meu testemunho. Mas eu duvido que, se você é cristão, cristã, se for olhar lá para o princípio, até ao momento em que verdadeiramente se esbarrou com Jesus Cristo e Ele se lhe revelou, veja se realmente a influência dele não era manifesta já lá atrás. E vai ver que era. Vai ver que era, porque é assim, Ele nunca nos desamparou. Nós é que não sabíamos. Mas Ele nunca nos desamparou. Amém? Ele é fiel. Creia nisso. Mas agora veja, mesmo reconhecendo isso, mesmo reconhecendo que Ele era um mestre vindo de Deus, e como eles esperavam o Messias, quem é que eles estavam a afirmar que Ele era? A mensagem e acusação ao profeta de Deus às vezes anda 2 ou 3, outras vezes não anda. Não está a dar. O profeta de Deus diz assim: como eles souberam que Ele era o Cristo? Como eles souberam que Ele era o Cristo? Porque as suas obras provaram que Ele era. Ele disse: qual dentre vós pode me acusar de pecado? Se eu não faço exatamente o que a Escritura diz que eu faria, alguém me diga onde eu falhei em algum ponto. Se eu não mostrei todo o sinal que eu sou o Messias, que eu sou o próprio que prometeste. Eles disseram: bem, nós temos Moisés, nós cremos em Moisés. Ele disse: se vós tivesseis crido em Moisés, creriam em mim. Moisés viu o meu dia e desejou viver neste dia. Moisés viu de longe e os profetas. E aqui estão vocês, vivendo bem perto dele, e o condenam. É o que estão a fazer com a mensagem hoje. Com a mensagem e com o mensageiro. Bem perto ali, bem evidente, as profecias se cumprindo, as visões se cumprindo, e mesmo assim arranjando pretexto para não crer.
Certo? Disse: hipócritas, vocês podem discernir a face dos céus, mas o sinal do tempo vocês não podem discernir. Aí está o sinal do tempo de que o classificaram. Um fanático, um homem louco. Sim, eles punham defeito no homem, o qual era o quê? A palavra. Está aí, com o Elias do nosso dia, a acontecer exatamente a mesma coisa. E com os outros pregadores, exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Porquê? Porque é a mesma confrontação entre os mesmos dois espíritos. Cristo e o anticristo. Amém? Aí está o defeito colocado no homem, o qual era a palavra. Isto tem de ter uma origem, isto tem de ter um fundamento. Em 1 Timóteo, a Bíblia diz, e eu vou acelerar um pouquinho, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ora, isto leva-nos a Gênesis, capítulo 3, versículo 11, disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E isto para nos levar a um pensamento que durante muito tempo circulou na minha cabeça e eu não tinha ainda encontrado a resposta. E agora que estamos a trabalhar na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, e eu já tinha lido a mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, já tínhamos essa tradução brasileira, mas agora estamos a trabalhar na nossa, e então ela diz o seguinte no parágrafo 171, porque eu perguntava muitas vezes para mim mesmo: Satanás fez o que quis com Eva, mas onde estava Adão? Porque a Bíblia diz que Adão não foi participante. Satanás não tentou Adão. Adão recebeu da sua companheira uma revelação que ele não tinha, não é? Mas repare, foi a igreja, foi a mulher que veio até ele e o confrontou com uma determinada orientação e ele cedeu. Certo? Alô? Amém. Vamos tentar captar o espírito, porque este foi o cerne desta mensagem, da preparação desta mensagem. Onde estava Adão? O que é que Adão estava a fazer? Porquê é que ela estava sozinha? Porquê é que Satanás veio e tratou com Eva e fez tudo e falou com ela e dialogou com ela, experimentou com ela, e Adão longe? Onde estava Adão? Durante muito tempo isto sempre passeou na minha cabeça, não é? E agora o profeta vem dizer o seguinte: quando Eva se afastou da palavra, ela se afastou do seu companheiro. E quando a igreja se afasta da palavra para uma denominação, ela rejeita e comete fornicações com o mundo da sabedoria do homem. Ou seja, já não é a mensagem, já não é o Espírito Santo, mas é o intelecto quem dirige.
é o raciocínio, é o pensamento carnal que lidera determinada atitude, determinada escolha, determinada opção. E repare, aonde é que levou no princípio esse comportamento ao pecado? Porquê o pecado? Porque houve um afastamento da palavra. Amém? Rejeitando a autoridade da palavra de Deus. Isto soa claro? Pergunta o profeta. A congregação diz amém. A Bíblia disse, cometendo fornicações espirituais. Qualquer palavra na Bíblia que é rejeitada, ou se é colocada alguma interpretação própria nela, isso é absolutamente rejeitar e cometer adultério contra o Deus que é seu marido. Uma adúltera jamais entra no reino do céu. Nós sabemos isso. Vem? Agora veja, isso é o que Eva fez para começar. Ou seja, quando ela deixou Adão a proteção, repara, perguntaram assim ao profeta em perguntas e respostas, mas olha, diga-me uma coisa, Adão e Eva não eram como os seus filhos, como os meus, não eram homens e mulheres assim normais? E o profeta disse, não. Não eram assim. Como não? Ele disse, olha, para começar não tinham um umbigo. Adão não tinha umbigo. Porque ele não veio por criação de alguém. Ele foi feito pela palavra. Portanto, logo por aí ficou a resposta dada. Não é? Ficou a resposta dada. Portanto, Adão era o quê? Adão era Deus na terra. Adão era a palavra na terra. Adão deu os nomes às coisas. Deus deu-lhe esse poder. Deus deu-lhe essa autoridade. Certo? Adão era isso. Era Deus na terra. Quando Eva saiu de debaixo dessa atmosfera celestial, da palavra de Deus para aquele dia, ficou exposta. Está a ver, igreja? Quando Eva, por algum momento, abandonou, repare, ela não saiu da igreja e foi para casa. Não, nós vamos para casa e estamos na palavra na mesma. As minhas palavras são espírito e vida. Certo? Portanto, quando Eva se afastou da palavra, ela não se afastou apenas fisicamente. Ela ficou exposta muito mais do que fisicamente, porque ele primeiro entrou por onde? Pela mente dela. Pelo raciocínio. Só depois é que passou ao físico, ao carnal. Certo? Mas primeiro foi pelo intelecto. Porquê? Porque intelectualmente ela deixou de estar debaixo da influência da palavra. Porquê é que acha que a mensagem é contra a televisão e Hollywood? Porquê? Porque Hollywood começa por onde? Exatamente por transtornar as mentes das pessoas. Certo? E depois esse transtorno se reflete o quê? Por onde? Nas ações delas. Elas vão e fazem igual. Foi o que Eva fez. Mas isso só aconteceu porque, para começar, ela saiu de debaixo do manto protetor da palavra de Deus que estava ali, como Cristo esteve ali, no meio deles. Amém? Está a entender? Aí está. Eva fez isso para começar. Então, depois que Deus fez o homem à sua própria imagem, ele era o homem perfeito. Mas quando veio a queda, foi quando Deus tirou dele um subproduto, uma noiva. Está a ver?
Ele era o homem perfeito, mas depois Deus tirou dele uma costela e fez Eva. E por aí entrou a queda. Aí está o problema agora. Não foi Adão quem entrou em problemas. Não foi Adão quem duvidou da palavra. Foi a sua noiva que duvidou da palavra. Não é Cristo hoje que é enganado, mas a noiva está a cometer engano através da palavra. Estamos juntos. Veja, Deus deu ao primeiro Adão uma noiva e ela caiu. Deus deu ao segundo Adão, Cristo, uma noiva e ela caiu. E agora deixe-me acrescentar aqui mais um pouquinho da mensagem da hora. Jeová teve uma noiva e ela caiu. O irmão Brana pergunta, sabiam disso? E quando é que ela caiu? Ele explica. Uau, irmã, está quase lá. Ela caiu no ministério do profeta Samuel, quando ela escolheu para ela um rei, rejeitando o rei que ela tinha. Está a ver como a mensagem é simples? Isto está na mensagem A Palavra Falada é Semente Original, de 18 de dezembro de 62, no parágrafo 38. Na mensagem O Intervalo, o profeta diz, agora, Adão e Eva queriam a sua própria escolha. Eles queriam descobrir o que era ter sabedoria. Então eles fizeram a prova e isso causou a morte. Agora, eu gostava que a igreja, quando a projeção estivesse a decorrer, estivesse pelo menos a seguir, amém? A seguir aquilo que a mensagem está a falar. É claro que eu estou a ler, não é? Mas a razão por que eu trago isto à igreja é para que a igreja possa acompanhar com os seus próprios olhos, amém? Aquilo que está a acontecer, para que todos sejamos participantes das suas bênçãos. Diz a Escritura. Amém? Isso causou a morte. Agora, quando um homem é redimido, ele não se importa mais por conhecimentos. Ele não se preocupa mais com as coisas do mundo, a sabedoria do mundo. Ele não quer nenhuma escolha de modo algum. Cristo tem sido a sua escolha e isso é tudo. Ele está redimido. Ele simplesmente não deseja mais liderar-se a si mesmo. Ele não quer que alguém fale com ele para onde ir e o que fazer. Ele apenas espera e encontra a escolha do seu Criador. Amém? A carreira que nos está proposta passa por aí também. Pelas escolhas de Cristo para nós. Amém? Do nosso Criador para nós. Vêem? E em seguida, Ele vai, em nome do seu Criador, quando o Criador diz para Ele ir. Vêem? Adão perdeu a sua herança, que passou para as mãos daquele a quem ele a vendeu, Satanás. E agora, a semente contaminada tem contaminado e destruído a terra. Mas, lembrem-se, a Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Os que a contaminaram, a Bíblia diz, Deus irá destruí-los. Mas os mansos herdarão a terra. Agora, parágrafo 116 da mesma mensagem, o intervalo. Qualquer coisa. Agora, o título de propriedade perdido está agora nas mãos do proprietário original. Deus Todo-Poderoso.
O documento de propriedade da terra e da vida eterna, quando Adão o perdeu, as mãos sujas de Satanás, então não puderam tomá-lo. Por isso ele voltou para o proprietário original. Logo ali no Éden, Deus separou as águas. Não é? Logo Deus separou as águas ali. Nós vamos encontrar isto em apenas um minuto. Lá ele se assenta no trono, com ele em sua mão, o documento de propriedade. Oh, isto me faz sentir bem. O documento de propriedade da vida eterna, escritura de propriedade da vida eterna. Quando Adão o perdeu por sabedoria, em vez de fé, esse título de propriedade voltou para as mãos do proprietário, o Deus Todo-Poderoso. Que coisa grandiosa! Correto, esperando o que está a suceder nas mãos de Deus, esperando ser reclamado por meio da redenção. Apocalipse capítulo 5. Amém? Quem é digno de tomar o livro? E o cordeiro ensanguentado vem e ele prova ser o único digno, olhando Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vós mesmos sabeis o caminho. Amém? Então está claro. Está claro, não é? Houve realmente um pecado, houve realmente uma queda, houve realmente uma expulsão do Éden, mas há um caminho de redenção, há um caminho de volta ao original. Amém? E alguém tem autoridade por nós de tomar esse título de propriedade, pelo qual, não é? Porque onde eu estiver, vós estareis também. Amém? Então esse título de propriedade que está nas mãos dele é válido para ele, para a sua noiva, porque ele, como o primeiro Adão redimiu a sua primeira Eva, quando ele se pôs na brecha por ela, não é? Porque Deus ia lhe dar a outra esposa, ele disse, não, esta é a minha esposa, foi tirada do meu lado. Cristo fez exatamente a mesma coisa. Não, ela é a minha, ela foi tirada do meu lado lá no Calvário. Estamos juntos? Isto nos deve fazer sentir muito bem também, não é? Tranquilos, descansados, amém? Ele preparou um caminho de redenção. Ele preparou um caminho de volta. E algum dia deve ser tomado de volta pelo Redentor. Vocês veem onde nós estamos a chegar agora? Observemos bem. Este que está sentado no trono, correto? Esperando a reivindicação da redenção, da sua redenção. E a coisa toda aqui são os 7 selos, contendo os mistérios de Deus desde a fundação do mundo, tudo selado aqui dentro e revelado por 7 diferentes selos. Isso, se Deus permitir, nos deixar abrir esses selos. Vejam que esta mensagem é de 63, não é? Estávamos ainda no princípio dos selos, não é? Se Deus permitir, nos deixar abrir estes selos e ver através do livro e encontrar de que se trata tudo isto, vem, eu espero ter um grande tempo. Ali o mistério da redenção está selado. Este livro não podia ser rompido até a mensagem do último anjo. Não é? Lembre-se da introdução de sexta-feira e do que Deus tem preparado para nós, não é? Também a partir daqui. E eu convocava a igreja para esse estudo porque eu acho que ele é importante para nós, para o crescimento da nossa fé. Mas agora, neste 7º livro de selos de redenção que o Cordeiro tomou consigo mesmo, foi o único que pôde fazê-lo. E ele o obteve da mão direita daquele que estava assentado no trono. Agora, para reclamar seu resgate, para reclamar os seus direitos. Reclamar por mim e por si, pelo que ele nos redimiu. Vejam, de volta a tudo que Adão perdeu,
no jardim do Éden. Ele nos tem redimido de volta a esse lugar. Amém? Mensagem Shalom. A hora está aqui. Se eu pudesse ter estado lá antes dos dias quando o mundo foi criado e olhado para baixo e visto a coisa inteira e o Pai me tivesse dito em que dia você iria querer viver, eu diria agora, agora mesmo. Esta é a hora. Esta hora que a igreja entrou é a mais excelente. Pouco antes da vinda do noivo. Oh, a verdadeira igreja do Deus vivo deveria estar a pegar fogo, queimando. Não se ouve grande coisa das labaredas, não. Não se ouve muito crepitar, não. Mas devia ouvir. Pelo que o mensageiro está a dizer, deveria ouvir. A verdadeira igreja do Deus vivo deveria estar a pegar fogo, queimando, com a luz do Evangelho sendo vindicada entre eles. Levanta-te e resplandece, pois a luz veio a ti. Levanta-te, a luz deste dia. Isaías foi a luz do seu dia. Noé foi a luz do seu dia. Porquê? Ele tinha a palavra manifestada. E o Evangelho, as palavras da Bíblia para este dia, é a luz do dia. Que glorioso é o tempo em que estamos a viver. Amém? Deus abençoe. Vamos orar. Inclinemo-nos em oração e que o Senhor possa ver esse fogo e essa alegria e essa confiança que a palavra e a mensagem pretendeu trazer para nós. Bondoso Deus, estamos gratos, Senhor, por este privilégio de estarmos, Senhor, perante Ti, à luz desta hora, à luz dos nossos olhos, e ver, Senhor, sentir que o nosso entendimento sai mais aperfeiçoado nesta manhã, entendemos um pouco mais da mecânica e da dinâmica do plano de redenção, do ministério da noiva, da sua caída, mas do seu resgate também. Senhor, glorificado seja o Teu nome pelo Teu plano, pela Tua bondade, por tudo quanto estás a fazer por nós. Porque o facto de estarmos aqui e recebermos estas coisas mostra a evidência que Tu estás aqui. Porque é a palavra da hora, é a mensagem da hora. Senhor, ajuda-nos a entender, ajuda-nos especialmente a crer, Senhor, que a palavra não fique no nosso intelecto ou ela se perderá, mas que ela desça a cada coração, que ela influencie cada vida, que ela alimente a semente predestinada, que ela fale em cada interior, que ela fale de redenção, que ela fale de ressurreição, que ela fale de eternidade, que ela fale da vitória da vida sobre a morte, que ela fale da vitória da redenção sobre a queda, que ela fale, Senhor, como a tão grande nuvem de testemunhas tem falado. Mas agora, Senhor, rodeados que estamos desses testemunhos, ajuda-nos, Pai, a correr com paciência a carreira que nos está proposta. Ajuda a nossa fé, Senhor. Transforma as nossas vidas, guia os nossos passos, livra-nos, Senhor, de todo o embaraço, de todo o pecado que tão de perto nos rodeia, Senhor, e faz-nos correr essa carreira, Pai. Senhor, reconhecemos que nem sempre o temos feito da melhor maneira, no melhor espírito, nas melhores condições,
na melhor da nossa paciência. Às vezes até argumentamos não ter mais paciência. Mas, Senhor, a paciência é um dom do Espírito. E, Senhor, então, de acordo com a Escritura, 1 Pedro, precisamos de acrescentar paciência. E isso se faz, Senhor, através da oração, através do estudo, através da mensagem, através da Tua Palavra. Então, quando nós não tivermos paciência, Senhor, ou quando acharmos que não temos mais paciência, Senhor, não tenhas em conta as nossas palavras. Mas, Senhor, que a Tua Palavra nos alerte onde ir buscar essa paciência. E, Senhor, sabemos também pela Escritura que a tribulação gera paciência. E que nós meditemos nisso, Senhor, porque poderá significar que a ausência de paciência será a ausência de tribulação. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a ter paciência para suportar toda a tribulação, mas a permanecer na fé e a correr, Senhor, a carreira que nos está proposta. Te agradecemos por toda a bênção com que nos tens abençoado. Te agradecemos, Senhor, por este lugar que Tu tens preparado e mantido para nós, para Te encontrares connosco, para recebermos a Tua Palavra, para recebermos a mensagem. E por falar em mensagem, Senhor, pedimos que abençoes o Ministério das Traduções. E pedimos, Senhor, que abençoes essa distribuição que está a ser preparada. Senhor, esses irmãos que se têm aproximado de nós para apoiar a logística, a distribuição, Senhor, que tudo seja feito num espírito de missão, no espírito da mensagem. Porque não buscamos a nossa própria glória, mas buscamos a Tua glória. E buscamos, Senhor, a bênção dos santos. Por isso, Pai, toma em Tuas mãos toda a conversa, toda a negociação, todo o plano, todo o propósito. E também, Senhor, essa viagem que está a ser preparada a Angola, para que tudo seja feito, Pai, de acordo com a Tua vontade, e tudo prospere para o bem. E tudo seja feito nesse espírito de missão, em serviço. Não para nos mostrarmos a nós mesmos, ou a qualquer ministério, ou a qualquer igreja, pequena ou grande, ou a qualquer associação, pequena ou grande, tenha ela o tamanho que tiver, distribua ela as mensagens que distribuir, percorra ela ou tenha dado quantas voltas ao mundo já deu, mas, Senhor, o que está aqui em causa é a pequena noiva, o pequeno rebanho, ao qual Te aprouve dar-lhes o reino. É para esses que estamos focados, Senhor. É num espírito de missão, é para a glória do Teu nome. Senhor, que esse seja o espírito certo, o espírito correto, e que esse espírito prevaleça. Ajuda e abençoa a cada um, Pai. Todo o coração rendido, todo o coração disponível, toda a boa vontade, todo o bom ânimo, seja canalizado, Senhor, para a Tua obra, para a glória do Teu nome. Senhor, abençoa este rebanho aqui presente e aqueles que, através da gravação, também estão connosco. Abençoa a cada um, nas suas necessidades, nas suas fraquezas, nas suas enfermidades e doenças, nas suas lutas e batalhas. Pai, abençoa, prospera, supra toda a necessidade, toda a carência, tira toda a debilidade, Senhor, tira toda a fraqueza do nosso meio. Senhor, toma em Tuas mãos as nossas vidas, guia os nossos passos, ajuda-nos, Senhor, a correr com paciência a carreira que nos está proposta. Senhor, ajuda-nos a considerar quanto Tu suportaste por nós, para não desfalecermos no nosso ânimo. Pai bondoso, entregamos em Tuas mãos
cada lar e família aqui representado. Abençoa, Pai. Abençoa, Senhor. Prospera. Senhor, tira toda a discórdia, toda a divisão, tira toda a enfermidade do nosso lar, das nossas casas, Senhor. Todo o devorador, Senhor. Derrama da tua bênção, bênção tal que dela nos advenha a maior abastança. Faz de nós, Senhor, nação deleitosa em Ti. Isso é a Tua palavra, Pai. Essa é a palavra, Pai. Derrama das Tuas bênçãos. Abre as janelas do céu, Pai. E derrama uma bênção tal, Senhor, que o enfermo seja curado, que aquele que está contristado fique alegre, que aquele que tem necessidade a veja suprida, que aquele que não tem passe a ter, que aquele que não é passe a ser. Oh Deus Todo-Poderoso, reverte toda a situação contrária e, Senhor, como disse o salmista, vê se há em nós algum caminho maligno e traz-nos, Senhor, de volta para um caminho eterno. Oh Deus, seja o Teu nome em tudo glorificado e que o Teu Espírito Santo possa ajudar os nossos corações com a mensagem desta manhã. Senhor, revertendo essas palavras, a Tua palavra, em bênção para nós. E, Senhor, todo o espírito errado, todo o espírito de discórdia, de rebelião, de dúvida, seja tirado do meio e o Teu Espírito Santo, ao Teu Espírito Santo, seja dada toda a primazia. E o Teu Espírito Santo nos conforte e possa mostrar para cada um de nós que esta é a verdade, este é o absoluto, este é o caminho que temos que percorrer, que nos está destinado a percorrer, o qual é o único caminho que nos leva a Ti, autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos, Pai. Renova as nossas forças. Livra-nos de todo o mal. Em cada dia desta semana que hoje começa, Pai, que as nossas vidas estejam dedicadas a Ti, consagradas a Ti. Em tudo, Senhor, o que nos for requerido fazer, Senhor, que possamos dar a primazia e saber de Ti primeiro, Senhor, qual é o passo, qual é o caminho, qual é a direção. Senhor, que sejamos capazes, suficientemente humildes, de abdicar, de nos liderarmos a nós mesmos e entregarmos essa liderança nas Tuas mãos. E o poder e virtude do Teu Espírito Santo, então, verdadeiramente nos guiará no caminho da vitória, no caminho da verdade. Senhor, nos consagramos a Ti para as boas obras, para o bom testemunho, para o ministério, para a glória do Teu nome, para fazer a Tua vontade. Seja em tudo o Teu nome glorificado, pois pedimos estas coisas e por tudo Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Voltem os músicos, nós despedimos-nos hoje. Eu quero cantar convosco a legítima igreja, que é aquela que recebe a revelação de Deus. Amém?